Eu acho que essa deve ser uma das maiores dúvidas, ou uma das principais dúvidas de um cristão, sobre a lei do casamento. Qual seria o motivo que a Bíblia e Deus daria permissão para o divórcio e depois do divórcio, um segundo ou quem sabe terceiro ou quarto casamento? Para responder essa pergunta, eu vou colocar aqui agora para vocês o vídeo do pastor Eduardo Reis, que para quem não conhece é um grande doutor e mestre das Escrituras, que para mim foi um grande professor de teologia bíblica, onde o tempo que eu passei com ele, o pouco tempo que eu passei com ele estudando, valeu por muitos anos de conhecimento bíblico, porque de fato ele é um grande conhecedor das Escrituras. E eu vou colocar agora aqui para vocês, acompanhar aqui na tela para vocês. Dá uma olhadinha. À luz da Bíblia, casamento é um só. Há um texto em Mateus 19:9 que é mal interpretado, que segundo alguns ensinadores, há uma possibilidade de um novo matrimônio diante de um adultério. Por que eu entendo que isso é uma interpretação errada? Porque o texto no original diz fornicação. Qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de fornicação, ou seja, relações sexuais fora do casamento. Se um homem se casa com uma mulher e ela faz ele acreditar que ela é virgem, e na noite de núpcia ele descobre que ela não é, como está em Deuteronômio, ele pode devolvê-la para os pais na mesma noite. E está anulado o casamento, ou seja, não aconteceu o casamento. Ele é livre e ela também. Em qualquer outra circunstância, um segundo casamento, eu entendo que é um erro. Não existe possibilidade bíblica de um segundo casamento. Só pode haver novas núpcias, segundo a lei do matrimônio, quando Paulo explica lá em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 7, quando há a morte de um dos cônjuges. Se um morre, o outro então está livre para se casar de novo, ainda que o conselho do apóstolo Paulo seria que essa pessoa continuasse só. Mas há essa possibilidade. Aos ministros, possibilidade zero de um novo matrimônio. O ministro deve ser marido de uma só mulher. E não é uma de cada vez, igual alguns interpretam. É uma mesmo. A vida toda, do início ao fim da sua vida, uma só mulher. Os ministros precisam ser maridos de uma só mulher. E se a pessoa não tiver o entendimento disso? Levítico capítulo 5, verso 17. Se alguma pessoa fizer algo contra algum de todos os mandamentos que o Senhor ordenou que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará sobre si a sua iniquidade. As pessoas interpretam um texto lá de Atos dizendo que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas o texto ali está falando especificamente de Paulo quando pregava em Atenas, falando aos atenienses do objeto do seu culto, que eram as imagens de idolatria, que se Deus parasse para pensar naquilo, nem se eles se arrependessem. Mas Deus chama todo o homem ao arrependimento. Se ele chama o homem ao arrependimento, é porque ele está contando as coisas que o homem fez de errado, senão ele não chamaria o homem para o arrependimento. Então, para mim também é só uma interpretação errada das Escrituras. Eu penso que há uma possibilidade do homem recomeçar a sua vida, porque Deus é um Deus de novos começos. Mas eu entendo que o caminho para isso é o arrependimento, é aceitar o erro, é se apresentar diante de Deus sem máscaras, porque com Deus sempre vai ser mais barato reconhecer o erro do que tentar distorcer as Escrituras. Bom, eu já quero convidar você para deixar aqui embaixo a sua opinião, o que é que você acha sobre isso, sobre o que o pastor Eduardo Reis está falando aqui. E a minha opinião sobre isso é exatamente esta do pastor Eduardo Reis, mesmo antes de eu conhecê-lo, mesmo antes de aprender com o pastor Eduardo Reis. Porque antigamente as igrejas levavam muito a sério essa questão do casamento, tanto que a gente não precisa nem consultar tanto a Bíblia, a gente não precisa nem pesquisar tanto, fazer tantos estudos minuciosos para entender que quando a gente vai se casar, a gente faz um juramento perante o altar de Deus, não é qualquer lugar. O altar é uma coisa muito séria, é um lugar muito sério, né? A gente faz um voto diante do altar e diante de Deus a gente promete ser fiel, e esta fidelidade é até a morte. E quando a gente promete ali no altar, a gente está prometendo que a gente vai ser fiel na pobreza, na dificuldade, na doença, nas tribulações, em todas as situações difíceis. A gente vai se manter fiel, estará junto com essa pessoa. E a gente promete que a única coisa que vai separar a gente nesse casamento é a morte. Aqui entra também um assunto muito importante sobre aqueles que se dizem conservadores. Quando se diz hoje eu sou conservador, isso se tornou comum nos últimos anos por conta da polarização, por conta da política. Muitos crentes se dizem conservadores e às vezes sem saber, né? Não sabem, não têm noção do que é ser uma pessoa conservadora. Aqui na questão da lei do casamento, isso tem muito a ver com a questão de ser conservador. No entanto, quando algumas pessoas se dizem conservadores, usam apenas 3 ou 4 pautas no máximo e para por aí, né? Citam só as coisas mais
questões citadas na questão da polarização atual que a gente vive. Mas quando está ligado à questão do casamento, tanto os que defendem valores da família, dos que se dizem defender os princípios da família, essas pessoas abrem ali uma exceção quando a situação é o casamento e aceitam de bom grado a questão do divórcio e também a questão de um segundo casamento, terceiro casamento. Porque aqui está a diferença do conservador para o progressista. O progressista, ele aceita algumas mudanças, ele aceita algumas alterações de princípios. Já o conservador não, o conservador permanece naquilo que começou. Assim foram as palavras de Jesus. No início não foi assim, ou seja, quem conserva o princípio, quem é conservador, no começo não era assim. Quem mudar isso aqui já não é um conservador, é uma pessoa progressista. Outra coisa muito importante também, aqui que a gente precisa falar, é sobre o pecado. É sobre diferenças de pecados. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Pecado é pecado. Para Deus não tem pecado grande, pecado pequeno, pecado grave, pecado light. Para Deus tudo é igual, pecado é pecado. O que muda é a questão das consequências. A Bíblia cita sobre esses tais pecados. Aqui entra, a diferença não está no tamanho do pecado ou na gravidade, mas sim na consequência. No caso de um divórcio, no caso aqui de um casamento que se acaba e a pessoa posteriormente vai partir para um outro casamento, é sim um pecado. A Bíblia é muito clara sobre isso, como já bem explicou aqui o vídeo, mas a pessoa pode se arrepender, pode buscar um arrependimento, reconhecer que errou. Deus pode sim perdoar essa pessoa, mas agora entra a consequência. Não tem como Deus anular a consequência. A primeira consequência ela vai ser aqui, é a semente que se planta na terra e se colhe na terra. Nunca que uma pessoa em um segundo e terceiro casamento vai viver as mesmas bênçãos de um casamento primário, de um casamento que foi o casamento anterior. Isso está ligado a filhos, a outras dificuldades, a muitas situações que esse casal vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita ajuda de Deus e vai ter que ter muita sabedoria para lidar com essas consequências, porque não serão fáceis. E a segunda consequência de um divórcio, de uma separação, que não aconteceu por causa da morte, mas sim por questões de desistências, de quebrar ali a aliança que foi feita diante do altar de Deus, essa consequência ela é a mais complicada, podemos assim dizer, porque ela já não é mais terrena. Porque além das consequências terrenas que essas pessoas vão ter, né, diante de um outro relacionamento, vai ser a consequência eterna, que está ligada à herança do reino de Deus. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre os salvos que estão livres da condenação eterna, porque tem Jesus como Salvador, confessaram Jesus como Salvador, mas não poderão participar nem do arrebatamento da igreja, muito menos do reino que haverá nesta terra, que será o reino de Cristo na terra. Essas pessoas não terão direito a reinar com Cristo, não terá a questão do galardão, a coroa que é citada no livro do Apocalipse, que muita gente confunde com a coroa da salvação, e não é. Coroa está ligado a reino, a reinar, só recebe uma coroa quem vai reinar, né? Isso não é tão difícil de entender. Então uma pessoa que participa de um divórcio e casa de novo, e não foi por questão da fornicação, ou não foi uma separação causada pela morte, essa pessoa sim estará em um adultério, né? Isso é claro, é bíblico, não tem como mudar isso. Se você quer mudar isso, rasga sua Bíblia, você é um progressista, você não é conservador, porque quem conserva o que a Bíblia diz está muito claro. Quem se separa, quem se divorcia e casa de novo, tanto um como o outro estará praticando um adultério, estará em uma vida de adultério. E qual será a consequência dentro do reino de Deus? Essa pessoa não vai perder a salvação, mas terá a consequência de não poder reinar, não terá direito a esta coroa que é citada no livro do Apocalipse. Desde que haja o arrependimento, o reconhecimento que essa pessoa está errada, que essa pessoa fez algo errado diante do Senhor, ela quebrou um princípio que é o princípio do casamento, é o princípio de Deus que já começou desde o Éden, que não se pode quebrar, se haver o reconhecimento, porque tem muita gente que não vai aceitar ou não aceita esse tipo de conteúdo que eu estou falando aqui para vocês.
essa pessoa vai bater o pé até o fim, vai teimar, não, pode sim, a Bíblia me dá direito e tal. E principalmente é para as pessoas que pregam, né? O ministro de Deus, né? Nesta atualidade, a pessoa se converte hoje, não faz nenhuma formação bíblica, nenhuma formação teológica, aprende aí alguns cursos aí, aprende a falar algumas coisas e pá, já vai para o púlpito pregar. Isso é muito sério, a gente precisa estar atento a isso, porque a questão ministração é uma coisa muito séria. Eu não posso subir no altar, não posso subir no púlpito, estar diante da igreja e falar qualquer coisa, sair ali trazendo teorias antibíblicas. Então, o que é que eu penso sobre isso? Para quem talvez pode me confrontar e dizer assim, Wagner, mas isso pode acontecer com qualquer um e pode acontecer com você. Sim, eu concordo. Isso pode acontecer comigo, Deus queira que não. Eu vou para 20 anos já de casado, tenho 2 filhos. E eu sou uma pessoa que luto muito pela minha família e nunca vou desistir da minha família. Nunca, jamais. E como a gente nunca sabe o dia de amanhã, o meu pensamento é esse. Se acontecer, o que eu vou fazer? Eu sou responsável, eu acredito naquilo que eu leio na Bíblia, eu obedeço a palavra, eu tenho temor em fazer aquilo que está contrário à Bíblia. Então o que eu faria? Eu, no meu caso, não estou falando que isso é uma regra, no meu caso, eu não estaria à vontade em ficar pregando para as pessoas. E ainda mais se eu for um desses ministros que cita sobre o casamento, onde se ensina, onde a pessoa vai pregar e vai ensinar sobre casamento, sobre família, valores da família. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar sobre valores da família, sobre princípios cristãos da família? Eu defendo a família, né? Hoje as pessoas falam isso com tanto orgulho, eu sou defensor da família, mas eu já perdi a minha. Então isso é uma opinião minha, tá, gente? Não precisa pensar como eu, tá? Eu tô deixando bem claro, isso é o meu pensamento. Eu não teria moral, eu não me sentiria bem subir no altar para falar sobre família, sobre casamento, sendo que eu perdi o meu. Não tem sentido nenhum eu fazer isso. Bom, pessoal, esta é a minha opinião, esta é a opinião do pastor Eduardo Reis. Esse vídeo não é para atacar ninguém, esse vídeo não é para magoar pessoas. Inclusive, eu conheço pessoas que já estão em um segundo, terceiro casamento, tenho muito respeito por essas pessoas. Isso aqui não é nenhum ataque, não é nenhuma indireta, é um conhecimento, é informação para quem gosta de informação. Este é o meu papel, este canal é para isso e eu jamais deixaria de falar qualquer assunto aqui porque eu tenho medo de magoar não sei quem. A verdade é verdade, a informação é informação, o fato é fato, a Bíblia é a Bíblia e eu não abro mão de falar da palavra de Deus como ela é e vou continuar falando. E se você gosta de conteúdos como este, é só você se inscrever aqui nesse canal, tem um botão aqui embaixo, não paga nada. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando saem novos vídeos. E a sua opinião é muito importante aqui nesse vídeo, eu preciso da sua ajuda. Deixa o seu like também, porque o seu like faz o vídeo alcançar mais pessoas. Então, qual é a sua opinião? Eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui. Valorize o seu casamento, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, porque este é o maior valor que uma pessoa pode ter na sua vida, que é a sua família, o seu casamento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.